Abra sua Bíblia, por favor, no livro histórico de João, no capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. O tema vem do coração de Deus. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, já louvamos, já aplaudimos, já tivemos comunhão uns com os outros. E agora, Deus, aquietado o nosso coração, porque queremos ter uma experiência com a palavra. Tu dizes, e eu creio, que a palavra é viva, é eficaz, é cortante, não volta vazia, e tu velas para que ela se cumpra. Quando se prega a palavra de Cristo, Deus está presente. A fé está presente. E não há poder maior do que a fé em Cristo. Por isso, revela-te ao ministério esta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, os irmãos que são selo do meu apostolado, aqueles que são cartas escritas por Deus, são meus filhos na fé, são a minha família, santos preciosos. O Espírito de Deus, creia que é o Espírito de Deus, insiste com esta questão da evangelização. O Senhor tem nos mostrado claramente o nosso ministério, e já estamos na aula número 13 desta questão de evangelização, que todos nós, sem exceção, do apóstolo, a ovelha mais pequenininha ou mais simples que se sinta assim, todos nós temos uma missão. Nós fomos chamados com um propósito que não pode ser negado, que é testemunhar a nossa fé em Cristo Jesus. À família, aos amigos, aos colegas, aos vizinhos, a quem Deus colocar nos nossos caminhos, nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Você sabe por quê? Porque Deus constantemente orquestra aquilo que nós pensamos que é acidentalmente, encontros com intenções sobrenaturais. O Senhor intencionalmente coloca pessoas nos nossos caminhos, diante dos programas de televisão, ouvindo uma rádio, lendo um folheto, mas Deus intencionalmente orquestra, arranja, arruma situações que geram conversões, porque só Ele conhece os desígnios. Nós não temos uma placa na cabeça, na testa das pessoas dizendo: olha, esta é uma ovelha, fale de Jesus. Não há. Então Deus, o Senhor Jesus Cristo, coloca dentro dos seus desígnios aqueles que Ele predestinou em amor e que Ele soberanamente as faz ouvir a palavra da verdade. Ele chama estas pessoas de as minhas ovelhas, a minha igreja, o trigo, os vasos de honra, os 144 mil, aqueles que são ovelhas e que nenhuma se perderá.
Então em João 4, já estamos neste assunto pela segunda vez, se você se recorda. Há um destes encontros intencionais, orquestrados por Deus, e que jamais passaria na mente de qualquer judeu, muito menos de uma samaritana. Então, há um encontro à beira de um poço de água, e há um diálogo entre Jesus e uma mulher de reputação dúbia. Uma mulher que era persona não grata, por causa da sua vida totalmente aquém dos padrões morais da sociedade judaica. E Jesus, neste encontro, ao lhe pedir água, você já conhece esta passagem, quando a mulher se recusa a lhe dar a água, primeiro porque ele não poderia falar com uma samaritana, já vou explicar o porquê. Depois ela era uma mulher e os samaritanos não podiam falar com homens, enfim. Jesus diz a ela assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e se tu souberes quem é que está te pedindo, dá-me de beber. E aqui começa o início de uma história linda de vida transformada. Porque esses são os tais encontros com bênçãos ocultas, que ninguém tem ideia quantas vezes uma pessoa de alta sociedade, que vem lá a menina que limpa o chão e diz: posso fazer uma oração por vossa excelência? E a pessoa se desarma toda e chora porque está passando um drama violento. Então Jesus disse: se você souber, se você conhecer. Amado, a vida espiritual não é apenas uma experiência, é uma relação. Por isso é que Jesus disse: se você conhecer o dom de Deus, o que é que Deus tem para te dar, o que é que Ele tem para fazer na tua vida, e quem é o que te está pedindo água, se você souber quem é Jesus, a humanidade não sabe. Nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Dizem que aproximadamente 2,5 bilhões são cristãos, ora evangélicos, ora católicos, ora ortodoxos. Mas conhecer a Jesus no duro, amado, vou lhe dizer uma coisa: só quem tem olhos iluminados. Porque a lei não conhece Jesus. A lei conhece um Deus vingativo, um Deus que quer sangue na igreja, que quer joelhos ensanguentados, que quer gente lambendo o chão, que quer gente sem dormir, sem comer uma semana, duas. Esse não é o Deus da graça e da misericórdia, esse é o Deus de Moisés. Então Jesus disse: olha, se você souber, durante 21 anos, eu não sabia quem era Jesus, eu sabia quem era Nossa Senhora de Fátima, eu sabia quem era São Judas Tadeu, eu sabia quem eram os santos portugueses, mas eu não tinha ideia. Eu era um perdido em pecados e delitos, como todos nós ou éramos antes de ter Jesus. Então, Jesus disse: se você conhecer, se você souber quem é que está te pedindo água, tu lhe pedirias e ele te daria uma água especial, a água viva. Então o que Jesus estava dizendo a esta mulher? Mulher, se você souber quem eu sou, se você souber por que este nosso encontro, por que eu estou aqui soberanamente, eu estou aqui para lhe oferecer uma nova possibilidade de vida que não terminará nunca, te levará à vida eterna. Amados, que segurança, que paz, que alegria esta mulher deve ter começado a viver, porque ela não contava, ela não sabia quem era o soberano Deus, ela não tinha ideia de quem cruzaria no caminho dela, assim como Deus tem dito à nossa igreja. Quantas vezes você se cruza
com uma pessoa que está fumando crack, está cheirando cocaína, e depois ele aparece em sociedade, risinha, deusinho para cá e para lá, e essa pessoa está ali desmoronada, implodindo, precisando e clamando por misericórdia, só não sabe como fazê-lo. Então Jesus veio oferecer uma possibilidade nova de vida. Por isso é que ele disse: se você soubesse, você não tem ideia do que vai acontecer, como é que a tua vida será transformada. Você vai conhecer a verdade, você vai conhecer uma verdade que liberta. Amados, quantas bênçãos estão ocultas quando se compartilha a fé verdadeira. Quantas bênçãos. Então, naquele momento, esta mulher estava tendo reencontro com o seu Criador, com o Verbo vivo, com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, porque ela era uma religiosa. Ela acreditava no poço de Jacó, ela acreditava numa água abençoada lá da lei de Jacó, do patriarca. E Jesus disse: não, eu venho trazer mais do que a água do patriarca Jacó. Eu venho trazer o grande milagre da salvação. Jesus estava ali para oferecer uma virada de vida àquela mulher, uma vida que tivesse significado, porque a história diz que esta mulher tivera 5 maridos, e este que estava vivendo com ela era o 6º, também não era marido, era um tico-tico no fubá, era apenas uma amaziada. Esta mulher estava sedenta, ela estava sedenta de afeto. Ela achava que se ela encontrasse um homem que lhe desse o afeto, então aquele tédio, aquela náusea, aquela vida doentia, cheia de neuroses, vazia, estaria resolvido. Mas Jesus chega e diz: eu tenho algo maior para a tua vida. Talvez aqui isso tudo começa como? No versículo 4 diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, uma das coisas que eu tenho ensinado à igreja, bispo, é que o Espírito Santo nos guia. Você tem que acreditar nisso, isto é real. O Espírito Santo guia. Ontem eu parei o carro, aliás, na terça-feira que eu fui à cidade, terça-feira parei o carro no local, e veio um segurança ter comigo, um policial. Quando ele olhou para mim e disse: eu conheço o senhor, eu lhe vejo na televisão. Eu parei o carro, saí do carro e disse: meu amado, Deus te ama. Ele: eu estou com uns problemas, pastor. Pois é, por isso é que Deus me trouxe aqui. Então, o Espírito Santo guia, porque a vontade de Deus segue planos predestinados. Não existe aquele negócio de sorte. Amado, não existe aquele negócio de sorte. Esta mulher teve uma sorte tremenda por se encontrar com Jesus. Não. É que as sementes da salvação, as sementes predestinadas, estão aí espalhadas. Vocês chamam a África continente de quê? Da perdição. Olha lá quantas pessoas, eu vou lhe mostrar isso no domingo com calma. Nós hoje temos centenas e centenas e centenas de pessoas em Moçambique e Angola, dizem que é o país, o continente da perdição. Olha lá as sementes. Então, Jesus, assim como todos os judeus, teriam que evitar naturalmente os samaritanos. Lá Samaria era o chamado Reino do Norte, estava debaixo do domínio dos romanos. Havia uma raça mista, com uma religião totalmente híbrida. Os samaritanos eram radicais, eram violentos, e havia um forte preconceito contra eles na sociedade judaica. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, amado. O Senhor Jesus Cristo, Ele transpõe qualquer barreira. Ele transpõe barreiras étnicas, sociais, religiosas, convencionais ou sexuais. Ele transcende. Naquela cidade havia uma mulher com um coração pecaminoso, uma mulher que precisava de uma transformação de vida, uma mulher que precisava que fizessem dela uma nova criatura. E apesar de todas as divergências religiosas,
Como Deus em Cristo Jesus transpõe barreiras. Olha, nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade um ataque tão feroz de Satanás, nunca visto na sociedade cristã brasileira. Há 2 semanas atrás, ou no sábado passado, houve uma parada, chamada Parada Gay, subsidiada pela Petrobras e pela Caixa Econômica com milhões e milhões, e lá foram mostrados o que existe de mais profano na sociedade. Nós temos alguma foto aí, bispo? Porque domingo nós temos que mostrar isto com clara evidência. Olha lá, mostre pelo menos 1 ou 2 fotos, para quem não viu na internet ou nos jornais. O bispo vai mostrar aqui, para você ver o que a nossa sociedade está hoje vivendo. O ataque feroz. O que faz um canal de televisão aí que faz novelas? Põe uma novela atrás da outra para profanar o povo de Deus, para instigar a sociedade contra o povo de Deus. E veja lá o que eles mostraram: um transexual se assemelhando a Jesus preso na cruz. Olha o absurdo, amados. Isto é chocante para a nossa fé. 2 lésbicas se beijando, atracadas numa cruz. Olha lá, Marcha das Vadias jogando o sinal gay contra Jesus Cristo. Olha lá, 2 homens homossexuais presos a uma cruz. Olha lá, um homem se fazendo de Cristo, beijando na boca outro homem. Então, nós estamos, amados, no mais feroz ataque contra a sociedade evangélica e cristã do nosso Brasil. Isso é o diabo. E o que as igrejas querem agora? Fazer um movimento de guerra. Vamos lá, vamos tacar fogo. Não. Quando Jesus veio, todo mundo esperava um militar que fosse pegar em armas contra os romanos. E Jesus disse: não, essa não é a minha técnica. Você tem que amar até os inimigos. E todo mundo disse: peraí, calma aí. Dá outra face. Não. Anda segunda milha. Paciência. Mas nós somos evangélicos, amados. Vontade nós temos de fazer uma guerrazinha. Mas há uma voz superior que disse que nós temos que pagar o mal com amontoar brasas de fogo sobre a cabeça dos nossos inimigos. Claro que a igreja de Jesus tem que rechaçar isso. Mas o que a igreja de Jesus tem que fazer? Aumentar a pregação e evangelização. Porque vai uma procissão para Jesus, leva 50 mil. Vai uma parada gay com 3 milhões subsidiados pelo Estado. Pastor, mas isso não é uma provocação? É uma provocação do que existe de pior. Mas a igreja se posta como igreja. E a igreja tem que aumentar a sua divulgação. Porque se esse mundo se levanta contra a igreja de Jesus, a igreja de Jesus tem que se portar como igreja, não como gente de guerra. A nossa guerra, a nossa luta, não é contra sangue e carne, é contra potestades e principados nas regiões celestes. Se eles chegaram onde chegaram, de profanar o sangue da aliança, de profanar a igreja de Jesus, profanar a cruz, que é o símbolo da nossa fé, meu amado, ouça, quando alguém faz um desenho de Maomé, uma crítica, os muçulmanos não aceitam, morrem e matam, mas diz: no nosso Deus ninguém toca. Os cristãos dizem: não, mas nós temos a sociedade, tem que entender agora. Nós não entendemos isto, amado. Nós não somos contra ninguém. O que eu estou dizendo é que nós temos que aumentar a evangelização, porque esta gente nunca ouviu falar de Jesus. Nunca. Então, diz o versículo número 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Olha, Jesus não tem preconceitos. Eu também não tenho. A nossa igreja está pronta para receber homossexuais, lésbicas, drogados, bandidos, assaltantes.
Isto aqui é um hospital. Jesus não veio para os santos, Jesus veio para os doentes. Nós não concordamos com o pecado, mas nós não somos contra as pessoas. Nós amamos os pecadores, nós não amamos o pecado. Então, esta mulher disse: olha, Jesus, tu não tens preconceito, porque você é um judeu, não podia estar falando comigo, e fala. Então ele vem e disse no versículo 10: olha, se você conhecer o Cristo e a salvação que vem por meio de Jesus, se você souber os benefícios da água viva, a água que satisfaz a sede espiritual, a água que sustenta a vida, olha, a água que é a palavra que traz cura psicológica. Porque, meus amados, o mundo está cheio de depressão, de angústia, de medo, de suicídio. Olha, esse mal da humanidade que está nas emoções, quando uma pessoa começa a ouvir a palavra da vida, a água viva, é curada, amado. Pode ser louco, a Bíblia diz que o louco não se engana neste caminho. Então, o poder da vida eterna, Jesus estava dizendo: olha, eu tenho uma água que traz vida verdadeira, que traz energia, que traz graça. Então, na realidade, o que Jesus estava ali fazendo era o encontro a sós com Deus. Você sabe, quando uma pessoa tem um encontro a sós com Deus, ela se encontra com ela mesma. E esta mulher estava tendo um encontro a sós com Deus. Ela não sabia quem era Jesus, nem a proposta do que Jesus tinha para ela, mas ela estava tendo um encontro a sós com Deus. Ela precisava de se reencontrar. Ela precisava de sentir o que nós já sentimos, amado, esta profunda satisfação da vida, esta satisfação das necessidades. Você sabe, Jesus é a fonte da sabedoria. Então o Espírito Santo transforma o homem à imagem de Cristo, gera uma nova vida, uma vida plena. E, amados, este é o nosso destino, que é a vida eterna. Então, este encontro não foi casual, não foi coincidência. Por isso é que eu digo, amado, há bênçãos ocultas quando se prega, quando se dá o testemunho, porque é o Senhor quem orquestra as nossas oportunidades. E então vem o diálogo e diz no versículo 12: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Veja, o que esta mulher tinha? Um conhecimento religioso. E ele diz no versículo 13, afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Então Jesus estava dizendo: olha, não pode haver satisfação total, nem com Jacó, nem com Moisés, nem com a lei, nem com o cultismo, nem com o voodoo, nem com cartomante, quiromante, búzios e mapa astral. Não há satisfação nenhuma em adorar Nossa Senhora de Fátima, nem a padroeira Aparecida. Não há. O Senhor estava lhe apresentando algo muito superior, algo eterno. Amado, ouça o que o seu pai espiritual lhe diz: tudo aqui nesta terra é ilusivo, é efêmero, é passageiro. Mas quando alguém bebe desta água da vida, ele não deseja beber outra coisa, porque, meus irmãos, não há nada superior a esta água da vida. Não há ocultismo, não há candomblé, não há macumba, não há espiritismo, não há orientalismo que satisfaça a sede profunda que o ser humano tem do reencontro com Deus. Não há nada superior. Diz que a água viva, Jesus não disse água estagnada, água do rio, água da chuva, água da lagoa. Ele disse é viva, é superior, é mais importante.
Porque quando se bebe desta água da palavra do próprio Cristo, então ela começa a jorrar do nosso interior rios eternos, né? Ele começa a jorrar e fluir rios de água viva. Águas vivas, quer dizer o que, apóstolo? Águas que satisfazem. Eu tenho isto como uma experiência tremenda. Eu era muito religioso, católico, mas quando eu aprendi, quando eu tive o reencontro com Deus na cama de um hospital, quando Jesus se manifestou através de um anjo, e eu comecei a entender um pouquinho da palavra e a ler um salmo aqui e ali, a minha sede foi descedentar. Amado, eu não preciso de nada para descedentar nada, porque a minha sede foi satisfeita totalmente. Pastor, o senhor não precisa de uma balada? Ah, que balada, amado. O senhor não precisa de um pagode com um churrasco queimado? Não, meu amado. O senhor não precisa tomar um êxtase para dar uma alegria, fumar uma maconha? Absolutamente, não preciso de nada. Jesus é a água da vida. É a água da vida. É a água da vida. É algo superior que ninguém encontra nos santos católicos, nos deuses das religiões que não são deuses. Então essa mulher ficou tão entusiasmada que ela diz no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir aqui buscá-la. Dá-me dessa água. O que essa mulher estava dizendo? Eu quero então algo mais elevado que a água do poço de Jacó, do que a lei. Quantas pessoas são aí fiéis aos ministérios da lei, 10, 20, 30 anos, nunca tiveram a certeza da salvação? Tem medo do diabo. Se Jesus vier hoje, se vier amanhã, se fica, se deu risco ao nome do livro da vida. Eles não tiveram um reencontro a sós, sabe aquela coisa tete a tete, Senhor, papai, meu filho, nunca tiveram. Aquele rasgar de coração, nunca tiveram. Essa mulher gritou: então dá-me de beber, mano. Você está dizendo que isso é superior, é água viva? Dá-me de beber. Então, amado, Lucas 12:15 diz assim: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Às vezes as pessoas pensam: agora já tenho 50 milhões, 30 milhões, 20, 10. Alguns da Petrobras não pedem, não tem limite. Quanto vier, amém. Mas, amado, a vida de um homem não consiste nas coisas desta terra. Pode ter 100 bilhões, morreu sem Jesus, vai para o inferno. Não é vida, não tem significado. Depois diz o versículo 16: eles preferiam uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Disse-lhe: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei todo o produto, todos os meus bens. Veja, a vida das pessoas é muito voltada somente para esta questão. Então direi à minha alma: tens em depósitos no HSBC, Bradesco, Itaú, muitos bens. Descansa, come, bebe, cheira, regala-te, fuma, injeta, sexo ilícito. Mas Jesus lhe disse: louco. Sem Jesus a vida é louca, amado. Deus te trouxe aqui esta noite, não foi para você me ouvir, foi para você ouvir a voz de Deus. Não saia daqui esta noite sem entregar a sua vida a Jesus, porque a vida sem Jesus pode ter amontoado quantos bilhões tiver, é loucura. Porque há de haver um dia que a alma vai ser pedida. E o que tens preparado? Para quem será? Diz a palavra do Senhor: para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, meus amados, muita gente luta apenas pelo que é material, e Jesus está dizendo: olha, não é o material. Claro que nós temos que ter abundância, viver prósperos, tranquilos, podermos comer, beber, ter os nossos filhos estudando na nossa casa. Esse é o projeto. Mas existe uma verdade
que liberta das amarras malignas do materialismo. Porque eu conheço gente que chegou aqui à igreja e não tinha nada, no dia que conseguiu comprar o seu carro, sua casa, sua loja, seu escritório, se mandaram, desapareceram, porque pensavam que a vida era isto. Então em João 4,16 disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tens não é teu marido. Disseste isto com verdade. Então o que é que Jesus fez? Com amor, ele fez a senhora enfrentar a realidade da vida, mostrando que ela precisava mais do que a água do poço, mais do que religião, porque a sua alma precisava de regeneração. Então, o que que Jesus fez? A sós com ela, desvendou-lhe os segredos de todos aqueles anos, dos dias obscuros do pecado, das promessas que foram quebradas com tantos homens, da vergonha da vida e do opróbrio, dos laços quebrados pelo menos 5 vezes com uma relação. E quando ela foi verdadeira, quando ela disse a verdade, Jesus disse: ainda bem que você está sendo verdadeira. Começou a regeneração. No versículo 19 diz a palavra do Senhor: Senhor, vejo que tu és profeta. Ou seja, o que ele estava lhe oferecendo era muito maior do que apenas uma necessidade afetiva, porque as pessoas às vezes dizem: o dia que Deus me der um homem, uma mulher, então tem tudo resolvido. Não, tudo resolvido está com Jesus. Então, versículos 25 e 26 diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Quando ele vier, vos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou eu sou o Cristo que falo contigo. Então, Jesus foi ao encontro desta mulher e lhe trouxe uma revelação completa. Então, sabe o que a mulher fez? Versículo 28, a mulher deixou o seu cântaro, deixou a sua religião, deixou a sua relação com Moisés e com Jacó, rompeu com o mundo, rompeu com o pecado, rompeu com a provocação do opróbrio, e foi à cidade e botou a boca no trombone, evangelizou e disse: vinde comigo, vede um homem que me diz tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, meu amado, primeira vez que esta mulher estava feliz na vida. Sabe por quê? Porque Jesus lhe deu uma identidade. Você sabe, eu no passado dizia: eu sou católico, apostólico, romano. Isso não é identidade. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou um com Cristo, eu tenho a imagem e semelhança do Senhor. Então é isto que traz a felicidade da vida. Você sabe por quê? Porque Jesus valoriza a vida. Jesus não está preocupado com a tua aparência externa, porque esta mulher devia ser uma mulher muito bonita, muito desejada pelos homens, mas o que Deus queria era o coração dela, era lá. Então, quando ela colocou o cântaro de lado, colocou o seu passado de lado e correu para a cidade para anunciar a Jesus, daquela mulher discriminada, sem significado social, ela tornou-se uma missionária, porque Jesus foi ao coração dela, e ela imediatamente compartilhou da sua fé. E sabe, ali nascia a primeira comunidade cristã de Samaria, onde os judeus não entravam. Então Jesus diz à igreja Cristo Vive esta noite, em João 4,35: não dizeis vós que há 4 meses para a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amado, está preparado? Se hoje há o ataque mais feroz contra a fé cristã no mundo, porque no Oriente Médio cortam a cabeça das pessoas, atiram de prédios, enforcam por causa da fé cristã, é a grande oportunidade para que os gentios todos do mundo conheçam o Salvador, tenham um reencontro com Deus. E eu vou lhe dizer, amado, conforme disse Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então, amado, não te envergonhes, porque ele é o poder da salvação.
Não tenhas vergonha na tua família. Senta com o teu marido, senta com o teu esposo, senta com a tua esposa, com os teus filhos, fala de Jesus, abra o jogo. Deus quer, porque o diabo está jogando aí feio contra a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus é um gigante adormecido no mundo. 42% das pessoas evangélicas do mundo abandonaram as igrejas, foram mordidas pela peçonha, pelo pecado, abandonaram a obra do Senhor, estão em casa bebendo uísque, vendo pornografia, andando em lugares escuros. Maracanã está cheio de crente, balada de Rock in Rio, estão na primeira fila. Então uma mulher completamente estranha, pecadora, não havia alternativa para ela, teve uma mudança dramática de vida. Tenho 5 minutos para lhe mostrar. Em João 4,39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo. Muitos creram por causa do testemunho. Ela podia ter se fechado em copas. Não vou contar nada para ninguém. Imagina, a turma sabe que eu sou maior pegador aí, piriguete. Pô, vou ficar quieta no meu canto, vou dizer que eu sou camaleão. Quando as pessoas vierem eu mudo de cor. Mas ela disse: não sou mais piriguete, não sou mais essa mulher inidônea. Agora eu tenho uma vida transformada. A fé veio à minha vida. Amados, pessoas assim estão à nossa volta, na nossa vizinhança, no trabalho, no bairro, no ônibus, no BRT, na condução, no prédio, no teu lugar de trabalho. E saiba de uma coisa: Jesus já preparou tudo, já orquestrou esses encontros. Você vai ter pessoas sem esperança no teu caminho, pessoas estressadas, pessoas cansadas, pessoas que não sabem quem são, que não conhecem Deus, não se conhecem. Agora, você sabe, cada um pode ter um encontro pessoal com Jesus. Diziam a mulher: já agora não é pelo que disseste, agora nós mesmos temos ouvido. Isso já é o quê? Você deu testemunho, depois a pessoa vem para a igreja. O teu testemunho atrai as pessoas. Depois as pessoas vão dizer assim: já não é apenas pelo que tu nos contaste, agora nós mesmos ouvimos e sabemos quem é o verdadeiro. E esse verdadeiro é revelado aonde? Aqui dentro da igreja. Nós vamos ter 6 antenas, amado. Eu sei que o inimigo está prendendo esse dinheiro, mas Deus é o dono da prata e do ouro. Eu em vida vou colocar 6 antenas, vou ligar a montes de satélites do mundo em 20 e poucas línguas, simultaneamente, 24 horas por dia. Queira ou não queira o diabo, isto vai acontecer, meu amado. O povo do Oriente Médio vai saber na sua língua, o povo da Ásia, o povo da China, do Japão, lá dos Vietnã, da Europa, das Áfricas. Olha aí o que nós mostramos aqui, amado. Nós precisamos de fazer todos os esforços, amado, todos juntos, para os que conhecem e para os estranhos, para os que nós conhecemos e para os estranhos. Nós temos que semear a semente em qualquer lugar, para levar pessoas a Cristo, para levar pessoas a confessar o Senhor. Se você planta uma semente de fé, uma vida vai ser impactada, vai haver frutos, vidas transformadas. Nós estamos investindo em vidas, nós queremos ser influentes na nossa sociedade. Basta de fofoca dos crentes, amado, basta. Eu não vou dar entrevista nenhuma, nenhum jornalista para falar mal de gay ou desse. Meu negócio não é com isso, amado. Meu negócio é pregar a palavra, é transformar a vida. Quem for da salvação será salvo. Quem não for já está condenado, meu amado. Quem não for já está condenado. Então, versículo 35 diz: olha, já branquejam, os campos estão prontos para a ceifa. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa. E Deus se alegra, e alegra tanto o semeador como o ceifeiro. Então, amado,
Eu queria terminar neste minuto final com um testemunho. Eu nunca mais me esqueço disto, nunca mais. Eu tinha um professor na Universidade de Direito, quando eu estudei na Gama Filho, que era espírita. Ele soube que tinha um pastor estudando e começamos numa relação de amizade. Ele, porque eu sou espírita, porque eu sirvo a Nossa Senhora, de não sei de quê e tal. E todo dia que eu ia e tinha aula com ele, no final nós trocávamos 2, 3 palavras. E eu comecei a dar testemunho a esse homem. Falei da transformação da minha vida, mostrei-lhe as minhas pernas. Falei de como Deus fez esse trabalho lá da África, hospital militar, a guerra do inferno que eu passei. E esse homem ganhou dos meus livros, no tempo ainda era VHS, cassete, e levei um semestre todo, um ano inteiro, que acho que ele foi professor em 2 semestres, toda aula eu tinha uma palavra. E ele dizia, não, mas eu sou espírita. E eu dizia, eu sou evangélico. Terminei o curso, nunca mais vi este senhor. 2 ou 3 anos mais tarde, eu recebi um telefonema na igreja, e era o meu professor. E disse, eu posso lhe falar pessoalmente? Eu disse, claro. Entrou no meu gabinete com lágrimas, e ele disse, eu estou morrendo, tenho um câncer. Esse câncer já está espalhado pelo corpo todo. E eu me lembrei das suas palavras. Eu me lembrei quando você era meu aluno, que você dizia, Deus te curou. E se Deus fez na tua vida, poderia fazer em qualquer vida. Eu vim aqui, pastor, para que o senhor ore por mim. O senhor pode me ajudar? Eu disse, claro. Não eu pessoalmente, porque eu não tenho nenhuma mágica nas mãos, mas o Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo vai lhe curar. Ajoelhe aqui. E aquele homem poderoso, amado, de uma posição social altíssima, reconhecido com livros publicados, ajoelhou no meu gabinete chorando. Eu disse, em nome de Jesus, cura o corpo do meu professor, Senhora, mas cura a alma dele, porque ele proclamou na minha frente durante um ano que ele serviu os espíritos, e os espíritos estão matando, mas Jesus, tu vieste para dar vida. Em nome de Jesus, seja curado, que aquelas palavras que eu semeei agora tenham vida nesta vida. Ele se levantou, me abraçou, chorando, e disse, pastor Miguel Ângelo, eu agora vou viver. Hoje eu rompo com o espiritismo. Você vê? Eu semeei anos antes, Deus fez-me colher anos depois. Você não sabe, nas coisas orquestradas por Deus, quando estará uma grande bênção. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Desculpem, avançamos 7 minutos, vamos ficar de pé. A bispa vai dar a bênção final e o corpo ministerial vai para a capela. Glória a Jesus, levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor amado, verdadeiro, Deus bendito. Usa, Senhor, a cada um de nós aqui, Pai, para que abramos as nossas bocas, Senhor, para que Tu possas resgatar todas as ovelhas dessa terra, Pai. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos, livra-nos de todos os males, Senhor. Senhor, torna-nos invisíveis ao mal, Pai, porque nós cremos em Ti, Pai. Saímos daqui na certeza que Tu colocarás as pessoas certas à nossa frente, para que nós possamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz, uma noite de vitórias, em nome de Jesus. Amém.